basicamente o assunto foi esse. Nós começamos, nós tivemos uma aula 5 linha, onde a gente começou a discussão da eletrodinâmica para objetos carregados, partículas carregadas no spin 1, W+, W-. Né? Depois, nós fizemos essa aula 5 linha, na sexta-feira, eu acho que dia 21. Aí, sexta-feira, dia 21, fizemos a aula 5 linha. Aí, na quinta-feira, dia 27, a gente fez basicamente essa aula que eu vou dar hoje. Mas com o problema da gravação, quer dizer, a aula de quinta-feira passada ficou praticamente inutilizada na gravação. Então, foi a aula 6. Então, apesar da data ser outra data, e aquela aula vai ficar um pouco no site. O que ficou dela eu vou deixar no site, porque a aula de hoje certamente não vai ser igual àquela, fica na parte. Então, mas a aula 6 de hoje é a mesma aula 6 que foi dada no dia 27 de setembro. Tá? Então, eu estou basicamente repetindo aquela aula, mas com algumas mudanças. Então, basicamente, o assunto em questão aí... Ai, cara, pega essa cadeira. O assunto em questão aí é a QED para objetos portadores com spin, portadores de carga com spin. O que dá uma diferença, quer dizer, não há uma universalidade na questão dos portadores de carga. Nós já fizemos a QED escalar, vimos que a QED escalar tem certas características de diferença e certas características de semelhança com a QED espinorial. Em termos de renormalização, tanto a QED escalar quanto a QED espinorial são renormalizáveis. Nós vimos que basicamente na QED espinorial, na QED escalar, o que se renormaliza basicamente é a carga do elétron e a massa do elétron. Então, a função de a renormalização da carga do elétron é exatamente a renormalização do propagador do fóton, da função de onda do fóton. Então, do que diz respeito à renormalização, a QED escalar e a QED espinorial têm características muito iguais. A questão toda que surge é quando a gente passa para objetos portadores de carga com spin. Então, uma QED para aquilo que nós chamamos de W+, e do W-. Com a descoberta dos bordos vetoriais intermediários na interações fracas, com massas na faixa de 80 GeVs, então nós temos objetos carregados, que a gente considera que sejam elementais, com essa massa e com spin 1. Então, esses objetos aqui, eles têm um tratamento na eletrodinâmica. O que nós vamos ver é que a eletrodinâmica deles isolados, numa teoria plenamente abeliana, essa QED tem problemas. Quero dar essas duas referências para vocês, que são a referência do Lindo e Yang, que eles estudaram em 62, foi quem primeiro, os dois que primeiro fizeram uma eletrodinâmica quântica para spin 1 carregado. E eles discutem a questão de acoplamentos não mínimos. Depois o Finkelstein, em 64, esse trabalho é um trabalho muito bom. Se alguém tiver paciência de querer ler um pouquinho para aprender um pouco mais de fundamentos, esse trabalho é muito interessante, é quando ele mostra a importância de acoplamentos de gays não mínimos. Nesse trabalho aqui, aparece, normalmente a nossa cultura, como modelo padrão, é uma cultura de acoplamentos de gays mínimos. Mas nesse trabalho aqui, ele mostra a necessidade também de acoplamentos de gays mínimos. É o que a gente está discutindo. Nós discutimos na aula 5 linha, em conexão. Obrigado. Você quer me entregar aí, Gabriel? Tá certo. Você tirou xerox para você, então? Então eu posso devolver na aula que vem para vocês? Então tá. Obrigado, tá? Então, a gente na aula 5 linha, a gente trabalhou o início dessa discussão. E aí nós vimos o seguinte. A primeira abordagem que a gente fez, por power counting, se a gente olhasse a contagem de potência, o bóson vetorial, o problema todo do bóson vetorial massivo, está na parte de massa. O propagador do o W militar, e aí tinha um termo aqui mais M2, W militar. Então nós tínhamos visto no nosso estudo inicial que, devido a esse comportamento aqui, menos, devido a essa estrutura aqui, o propagador
dessa partícula de matéria carregada, W está WI, nós tínhamos trabalhado isso na aula 5'. Ele tinha uma forma que era, vou botar os detalhes aqui, era 1 sobre K2 menos L2, e aqui a estrutura tensorial era μ menos K'μ sobre exatamente como um campo de troca. Então nós temos visto que, apesar de todos os acoplamentos serem sem dimensão, nós tínhamos introduzido o acoplamento mínimo para derivada covariante e os acoplamentos não mínimos. O acoplamento não mínimo que aparecia era esse aqui. Nós tínhamos introduzido e visto a necessidade desse acoplamento aqui não mínimo para reproduzir o valor G igual a 2 para a razão giromagnética de uma partícula com spin S. Né? Em geral, uma partícula com spin S, ela deve ter razão giromagnética G igual a 2. E aí, se nós não colocássemos esse acoplamento, se os acoplamentos fossem só mínimos, a razão giromagnética daria 1. Então, a necessidade desse acoplamento no mínimo é para restaurar o valor G igual a 2. E nós tínhamos também discutido na aula 5', que uma argumentação em favor desse acoplamento não mínimo é que vamos imaginar que a física do W mais e do W menos, uma física eletromagnética, né, para portadores de disco comum, ela vem do modelo padrão. A origem dela está na teoria eletrofrágica. E aí esses bósons vetoriais, isso vai ficar claro nas nossas aulas, provavelmente amanhã eu vou poder falar disso, no curso de Young-Mills. Esse acoplamento aqui, que é não mínimo do ponto de vista eletromagnético, ele é um acoplamento mínimo do ponto de vista do Young-Mills. O que eu tenho aqui é uma estrutura quártica de campo, 2 campos de matéria, e aqui um campo de uma estrutura cúbica, perdão, mas sendo não mínimo esse acoplamento, ele é mínimo do ponto de vista da simetria S2 comum da teoria eletrofrágica. Então, nós vimos que esse termo aqui é um termo perigoso no que diz respeito ao power cálculo. E aí, nesse trabalho do Link e Yang, eles trazem uma coisa interessante. Eles introduzem, o que é compatível com a simetria do Gauge, um termo de natureza longitudinal. Então, vamos retomar o estudo que eles trazem, e eu não tenho problema, porque eles restauram a renormalizabilidade, introduzindo uma modificação na ação. Mas, nós vamos ver hoje na aula que tem um problema com a unitariedade. Então, vamos tentar, quer dizer, na verdade, o que a gente vai concluir no final da aula de hoje é que esse trabalho aqui do Link e Yang, ele não trabalha 100% correto na visão de hoje, porque isso aqui foi 62. A teoria eletrofrágica só ficou pronta em 64, 68. Então, aqui o mecanismo de Higgs ainda não estava bem claro. Então, a discussão, quer dizer, os pontos que a gente tem que levantar aqui são os seguintes. Só colocar aqui. Esses bósons, né? Esses bósons de matéria. Antes de falar em W+, eu fazer a seguinte pergunta. O eletromagnetismo, vamos dizer, ele é a base da uma teoria da carga elétrica. Sim. Então, quer dizer, desde que tem duas coisas que a gente entende. Em Maxwell, ele coloca a corrente de deslocamento para manter a carga elétrica ser conservada. Então, esse foi o propósito dele. Agora, depois, sob o ponto de vista de teoria de Gauge, que surge depois do século XX, a questão muito é a questão de trocas. Então, a teoria de Gauge é a teoria das trocas. Então, você começa a enxergar que você pode trocar carga elétrica com mais de um tipo de portador do que o chamado maxwelliano, que seria o fóton. Então, quer dizer, você pode trocar a carga, isso que eu queria ouvir o teu comentário. Você poderia trocar a carga elétrica em reações, trocando um Z0, um fóton massivo, poderia trocar com o W+, W-. Então, isso é um além de Maxwell e é um além da QED, que a QED, o que eu entendo, ela continua com a troca de uma carga elétrica, vamos dizer, só fotônica, né? Então, quer dizer, a carga elétrica que é o espírito da coisa. E nesse espírito de teoria de Gauge, não há motivo de você não ter mais de um modo, quer dizer, mais de um portador, trocando a carga elétrica. Com a interação elétrica, quer dizer, na teoria eletrofrágica, como nós vamos ver, quando dois elétrons... Não tem nada de eletrofrágica. Na teoria eletrofrágica, quando a gente tem
Mas aí as constantes de acoplamento são distintas. O que você está dizendo é a troca de outras partículas intermediárias, mas sempre com a mesma interação elétrica. Mas o acoplamento eletromagnético. Eu acho, a minha opinião é o seguinte: a constante de acoplamento não é a questão. A questão é que você troque conservando carga elétrica. Ela pode trocar com a constante de acoplamento estrutura fina ou outra linha aberta, mas você não pode violar a conservação de carga elétrica. Então, eu acho que esses gráficos, tem Z0, W mais, W menos, eles são para nós muito colocados, pelo menos para mim foram colocados, como eletrofrágil. E a pergunta que eu estou levantando aqui é: será que antes de levantar isso, você não devia pensar, bom, eu estou com uma carga elétrica conservada, não é uma ideia de T que eu estou colocando. E eu quero saber os diferentes modos desse portador de carga elétrica. E a constante de acoplamento, para mim, não é uma questão, entendeu? E a pergunta é isso: por que esse eletromagnetismo não foi criado? Que eu acho que interação fraca, na minha maneira de ver, né, é quando começa a ter quebra de paridade, quando começa a acontecer assim, uma situação muito ligada à quebra de paridade. Eu acho que existiria um eletromagnetismo antes. Por que eu pergunto? Porque, para mim, né, eu estou falando aqui para todo mundo pensar, né, assim, até hoje eu não entendo essa questão do fóton massivo, porque a supercondutividade, ela grita por isso, entende assim? E foi sempre jogado isso para debaixo do tapete, assim que eu entendo. E por que não foi aberto, ao longo desses anos, até anos, antes dos anos 50, uma QED com esses diferentes tipos de troca? Entende assim? Que esse trabalho, quando apareceu de 47, do Feynman, do Marga, que ganhou o prêmio Nobel, foi da QED quântica. E daí ficou essa coisa quântica, né? E daí partiram depois para a interação fraca. Será que não houve assim uma falta de reflexão ou a gente está falando bobagem? Assim, Vamos comentar sobre isso aqui, que a gente vai começar a falar sobre isso. Então, nesse modelo, que eu vou repetir daqui a pouco, né, que é a teoria, que tem um modelo que tem bósons vetoriais carregados, né, massivos, né, e eles têm parte longitudinal. Então, o spin 1 vazio, ele tem parte longitudinal. E do comportamento dos propagadores, a gente vê que a seção de choque, né, nós não fizemos esse cálculo, mas a seção de choque, ela cresce, ela depende do quadrado de energia. Então, nós tínhamos comentado na aula passada, né, na aula que nós estamos repetindo, sobre uma questão que tem um critério interessante que tem no projeto de campo, que é o critério dos bounds de unitariedade. O que significa os bounds de unitariedade? E dentro dessa categoria de bounds de unitariedade, tem o chamado bound de Froissart. O bound de Froissart é um limite que uma seção de choque de uma teoria física, que a seção de choque de uma teoria física consistente deve ter para respeitar unitariedade, para que tenha uma matriz S unitária. O que significa isso? Que a seção de choque, ela deve, no limite de altas energias, vamos colocar assim, no limite de energias tendendo ao infinito, claro, energias tendendo ao infinito seriam energias muito maiores do que todas as massas presentes na teoria. O limite de energias altíssimo. Essa seção de choque, ela deve tender a um limite finito, uma constante, vamos colocar, um limite constante. Ou ela deve tender a alguma coisa que caia com alguma potência da energia. Ela tem que cair da energia, ou ela vai no máximo uma constante. Se eu tiver uma seção de choque que cresce infinitamente com a energia, isso significa que eu vou estar criando mais e mais partículas, eu não tenho um limite para fixar a unitariedade da matriz. Então, esse é o chamado limite de Froissart. E é bastante interessante também a gente observar que o limite de Froissart, ele tem bounds distintos de acordo com a dimensão que eu estou considerando. Se nós, por exemplo, considerarmos teoria de campo em 4 dimensões, 1 mais 3, o bound de Froissart é 1. Se eu considerar teorias de campo em dimensão 1 mais 2, que é o caso das teorias planares, o bound de Froissart é diferente. As teorias planares, elas têm um bound de Froissart um pouquinho mais alto, né? Um
causa da questão da planaridade, ela ser uma interação mais forte. As interações em dimensões planares, elas são mais fortalecidas, elas são amplificadas. Então, isso é uma coisa importante. Então, o que se verificou, o problema que o paper do Lippmann eles encontram é a violação clara da unitariedade, porque nós temos os modos longitudinais, quer dizer, a parte longitudinal do meu propagador, eu apaguei aqui, mas a parte longitudinal do nosso propagador ela é 1 sobre capa 2 menos N2, e nós temos essa parte aqui, ó, capa μ sobre N2. Então, isso aqui é a parte longitudinal. E essa parte longitudinal, ela tende a uma constante no limite ultravioleta. E é isso que, inclusive, causa a não renormalizabilidade dessa QED. Então, o problema sério aí é com o bound da unitariedade. E aí, Li e Yang, além de terem colocado, né, de considerar o acoplamento não mínimo, eles introduzem um termo que é possível, que é compatível, assim, e aí, mas vamos ver quais são os efeitos dele. O termo ele vai trabalhar no sentido de melhorar, de fazer essa parte longitudinal do propagador convergir. Então, qual é o papel, qual é o termo que o Li e Yang introduz? Vamos colocar aqui. Vamos pegar a QED justo 1. Vamos retomar aqui. QED justo 1. O Li e Yang só falava em QED, do parágrafo. Oi? Eles aí paravam. Aqui, presta em 1. Já era para portadores de. Eles não falavam em interação prática. Não. Eu acho que justamente essa é a dinamização. E ainda te digo dizer um pouco mais. Eu acho que nessa coisa da intermediação da carga elétrica, ela pode ser feita por spin 1 e spin 0. Não tem nada. Você poderia ter, digamos, dentro do fóton escalar, até um W também escalar, entende assim? Porque você está discutindo um fenômeno só, carga elétrica. Não me interessa a carga elétrica. Aqui é tudo, quando se fala de interação fraca. Então, nós tínhamos essa construção aqui do setor massivo, né? O setor de volta. Claro, temos o setor de volta aqui, então menos 1/4, né? O F ao quadrado. Temos aqui 1 sobre 2 alfa. Dmi aqui ao quadrado. A parte de volta para a calça fixada. E depois foi introduzido, nós podíamos introduzir esse acoplamento aqui. Também é um acoplamento, um constante acoplamento adimensional e o acoplamento eletromagnético não mínimo. Então, nós temos visto nas outras vezes que esses acoplamentos aqui tinham constante de acoplamento que não atrapalhava o power cálculo. E o problema todo estava basicamente aqui. Então, o que a proposta do Li e Yang introduz um termo nisso? Vou botar aqui Li e Yang. Eles introduzem um termo extra no setor de spin massivo. Eles introduzem um termo que vai ter a seguinte característica. Lembrem-se, eu estou colocando aqui, mas o que está em jogo aqui é a derivada covariante. Então, os acoplamentos mínimos estão aqui. Esse dado do início, só para lembrar, para quem não teve na aula passada, né? Lembrar que esse dado do I, aqui, que é o DI, e temos DI dado. Então, aqui, dentro das derivadas do variante, está o acoplamento mínimo. Todas as interações de gates estão ali dentro. Desculpa, é muito idiota, uma fala que ele faz. Às vezes parece uma alquimia. Por que, por exemplo, antes de a gente colocar o termo restritivo news, olhando para ali, por que esse termo vai resolver? Eu não consigo ver. Qual termo? O de espinho macio. Ah, que eu vou colocar. É que ele vai colocar. Vamos tentar. Eu não consigo Vamos ver. ver, olha só. Esse termo aqui, vamos colocar, esse termo aqui é um termo que tem momento, tá? Porque ele está no DMI. Então ele tem momento. Então
se ele tem momento, ele cresce no ultravioleta. Não tem momento. O propagador é o inverso. Então o propagador faz com que isso aí puxe para baixo. Esse termo é um termo constante de massa. Então ele pode, claro que a coisa é feita conjuntamente, mas esse termo ele tem de uma constante. Então se você pegar um termo desse tipo, ele comportamento no inverso dele, ele não coloca momento no denominador. O momento está todo aqui. Esse termo aqui é totalmente transverso. Esse termo aqui não, ele tem parte longitudinal e tem parte transversa. O termo ali, você decompõe esse campo, ele tem uma parte longitudinal e uma parte transversa. Então, o que nós temos na parte transversa? Você tem momento. Então, você tem momento aqui e você tem a massa aqui. Isso puxa o propagador para baixo. No entanto, aqui você não tem parte longitudinal. Você não tem momento na parte longitudinal. Aqui é puramente transverso, já sabemos, né? Bom, aqui. Então, a parte longitudinal, por enquanto, ela está só aqui e ela não tem como trazer momento para o denominador. Então, o que o Liang falou? Vamos colocar um termo que seja compatível com a simetria de Gauge, mas que gere alguma coisa, um tipo de momento na parte longitudinal que faça com que a parte longitudinal do propagador deixe de ser aquela parte que diverge no ultravioleta, né, que ela estava assim, ó. Olha o papel do ultravioleta, o que ele faz? Ele faz com que isso, no limite de cada tendendo infinito, tenha uma constante, não 1 sobre K2. Então nós vamos querer tirar esse L2 daqui e trazer mais momento para o denominador. Então, para isso, eu devo introduzir na parte longitudinal alguma coisa que tem um momento também. Então, a ideia longitudinal, massa. Isso. Aí tem longitudinal transversal com massa, longitudinal com massa. Essa é a primeira premissa. Depois você faz o teste para chegar, mas a ideia é essa. Então, eles colocam um termo aqui que seria 1 sobre, vou botar aqui 1 sobre um parâmetro, vou botar um pouquinho, vou botar aqui π sobre 2. E o termo que vai ser dmi, tá? Dmi, que aí é a coisa longitudinal, dmi w. Certo? Esse termo aqui é adimensional, esse parâmetro aqui é adimensional. Então, de qualquer maneira, eu estou introduzindo também acoplamentos aqui. Quando eu pegar esse termo aqui, vamos escrever isso aqui só para a gente ver exatamente o que nós temos. Isso aqui, isso vai sair também. Dmi. Tá? Dmi. De qualquer maneira, o acoplamento é um acoplamento de gauge. Então, a constante de acoplamento, esse acoplamento, do ponto de vista do power counter, ele não vai danificar, né, a renormalizabilidade, porque a constante de acoplamento é adimensional. Mas o que a gente observou nesse exemplo que a gente trabalha, do caso do estudo 1, é que nós estamos diante de um exemplo novo dentro do que nós estudamos aqui nas teorias renormalizáveis. É que nós temos todas as constantes de acoplamento adimensionais. No entanto, eu perdi a renormalizabilidade. A perda da renormalizabilidade, nós estamos lembrando das nossas aulas lá do primeiro semestre, né? Quando a gente fez aqueles critérios de renormalizado, não renormalizado, super renormalizado, a dimensão da constante de acoplamento é importante. E aí nós vimos que é uma condição necessária que as constantes de acoplamento sejam adimensionais, mas não é suficiente. Então, toda a teoria renormalizada tem constantes de acoplamento adimensionais. Mas, se as constantes de acoplamento são adimensionais, não garante completamente que a teoria seja renormalizada. E aí a gente está diante de um exemplo agora. As constantes de acoplamento são adimensionais, mas a não renormalizabilidade está vindo do comportamento ruim do propagador do campo WI no setor de longitudinal, no setor de spin zero. Por quê? Porque esse problema não aparece no spin zero e não aparece no spin 1, mas aparece no vetor, porque o vetor tem duas partes. Ele tem a parte do spin zero e a parte do spin 1. Em termos de massa dele, o termo de massa canônico dele, ele deixa o spin zero crescer muito no ultravioleta. E ao passo que o spin 1 não, o spin 1 é amortecido no ultravioleta, e é o spin zero que detona a teoria. Então a ideia do Liang foi cercar também a parte longitudinal, colocando esse termo aqui. Então vamos fazer a primeira análise do trabalho, que vai ser assim: vamos estudar, então, reestudar o propagador do spin 1 massivo
em presença desse novo termo. Então vamos considerar os termos que saem daqui, que saem daqui, que saem daqui, mas só os termos bilineares, não querer olhar o propagador. Nós já sabemos as interações que são. E aqui eu tenho uma coisa também a dizer, antes de fazer isso, uma complementação a colocar, que é a seguinte: quando eu comentei com vocês que quando a gente pega o espinho longitudinal e faz o espalhamento por espinho longitudinal, indo, e espinho longitudinal, quando a gente estuda esse espalhamento, a seção de choque ela tem um comportamento ruim, porque ela cresce com energia. Uma das razões de se introduzir também o escalar de Higgs é que um campo vetorial massivo ele tem esse comportamento. Se esse campo ele tem uma interação com o campo escalar ele trabalha no sentido de fazer, de quebrar, cortar esse comportamento ruim com ultravioleta nas altas energias. Então, o papel de um campo escalar, vamos dizer, um campo escalar. Escalar genuíno, né? O próprio escalar. Em interação. Com o espinho massivo pode atuar no sentido de recuperar o de unitariedade. Eu tinha dado para vocês aqui no curso de Young Mills, aquela referência do Physics Reports, Waves e Minutes. Vocês pegaram aquele Physics Reports, mostra, ano de 73, e a página, começa na página 1, é o Waves e Minutes. Meu mesmo livro lá, Harper e Lee, é o livro Yang, Lee e Yang. Esse Lee aqui é o BW Lee, Benjamin W, coreano, que lá é o chinês, esse aqui é um coreano. O Waves Lee, Na verdade, o nome é Lee. Hã? Na verdade, o nome dele é Lee. É Lee. Ele está inverso. Eles invertem. Esse trabalho aqui chama-se Gate Fields. Um trabalho muito bom, eu já coloquei. Esse Lee morreu. Esse BW Lee morreu, ele morreu de desastre. Ele morreu também jovem. Na década, eu acho, na década de 50. Esse trabalho Gate Fields, ele é muito bom para o curso de Young Mills, quem quiser olhar. E aí ele tem um trabalho, ele tem uma sessão muito boa desse trabalho, é quando ele discute a questão dos bounds de unitariedade, em conexão com a interação eletrofrágil. Ele mostra lá que o problema do espinho massivo é o problema de violação da unitariedade. Uma possibilidade de restaurar o bound de unitariedade é introduzindo algum escalar. Então, justamente isso foi uma motivação, até boa, um suporte em favor do campo de Higgs. O campo de Higgs é um escalar. Na teoria eletrofrágil, o campo de Higgs interage com os bósons vetoriais, no sentido de gerar massa. Então, a massa dos bósons vetoriais intermediários, dos bósons carregados na interação eletrofrágil, a massa de dado mais, dado menos é zero, elas provêm do mecanismo de Higgs à custa da interação com esse escalar. Então, esse escalar, ele entra, ele dá a massa, e ao mesmo tempo, esses bósons vetoriais massivos estão acoplados com esses escalares. E esses escalares, então, eles entram no sentido de, eles puxam essa seção de choque para baixo. Eles eliminam esse comportamento que destrói a unitariedade. Então, um campo escalar pode ser útil numa teoria nesse sentido. Campos escalares em interação com campos vetoriais massivos, eles podem restaurar o limite de unitariedade. Então, é uma discussão interessante em conexão com bósons de Higgs. Então, isso está bem discutido aqui. Esse conceito, né, de escalar entrando, porque aqui não tem um escalar, só tem um bóson vetorial. Então, na teoria eletrofrágil, o que aparece de novo? Aparece bósons vetoriais. E a massa, aquele dado, ela já não é mais uma massa independente colocada no ar. A própria massa, ela é gerada
da interação do W com os escalares. Então, vamos dizer assim, a teoria eletrofrágil é bem organizada para restaurar o bound de unitariedade, porque o Higgs está lá para garantir esse comportamento. Então, vocês podem, quem quiser dar uma aprofundada nessa discussão, além de outros livros, está bem discutido aqui no artigo deles ali, está bem organizadinho, está sucinto, as ideias gerais estão dadas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos retomar então. Nós não estamos falando de escalar aqui, porque aqui a teoria ainda de Millian, 62, não tem Higgs ainda. Vamos entender qual é o papel desse teorema, o papel, saber qual é o papel. Vocês vão ver por que esse termo realmente restaura o bom comportamento ultravioleta e propagador. Pode falar, tá? Se vocês entenderem primeiro aquele termo que é feminino, aquele termo. O termo não ir. Por exemplo, se você fizesse, vamos dizer, invertesse, isso aí poderia ser chamado, vamos dizer, de um AMI de ronde WW. Aqui. Em vez de ser de ronde AWW, pode integrar de ronde WW. Daí, se você tem um de ronde WW, esse WW estaria se propagando no espaço do tempo. Alvos, né? Isso. Ali. Fez uma integração parcial. Isso. E jogou esse termo de delete aqui para esse lado. Tá. Então, os dois termos são a mesma coisa. A mesma de uma constante, de um sinal e de um fator. Só que você, ali aparece de uma maneira como se fosse o F interagindo com o W. Isso. É como se eu tivesse um campo elétrico interagindo com o campo do WI. Certo? No outro, eu apareço o WI e WI formando um conjunto, dois campos formam um conjunto, que se propaga no espaço-tempo. Então você tem, vamos dizer... Você está falando de olhar isso aqui como um campo único. Um campo coletivo. Tá, uma coisa do tipo, vamos chamar assim, W mini. Isso. Então, a pergunta é o seguinte: é o significado desse W mini. Se você não seria natural, porque o que eu estou querendo colocar, o que a gente chama de reducionismo e anti-reducionismo. Reducionismo é quando você pega cada campo individualmente e faz eles propagar, interagir. Então, essa lagrangiana, como você explica assim, cada campo está caminhando e interagindo. Agora, como está assim, certo? Você forma um campo coletivo, certo? E esse campo coletivo, ele está começando a ter uma propagação, certo? A minha... Aí eu diria o seguinte, entendi. A ideia pode ser essa, mas não é o que está aqui. Quer dizer, aquilo que a gente tem é o produto de dois campos. Tá? Aí nós ainda não sabemos, para isso aqui ter o caráter de um campo coletivo, eu teria que mostrar que a partir desse lagrangiano, com esse termo, eu geraria um estado de partícula em que, quer dizer, eu geraria um estado tensorial, uma partícula tensorial composta a partir desses dois objetos. Ou seja, que esses dois campos, eles formariam um estado ligado. Eu teria que estudar os estados ligados da teoria e ver que aparece um estado ligado e eu vou identificar como sendo formado a partir desses dois campos aqui. Então, isso, o fato de ter feito essa passagem de integração por partes e ter condensado esses dois campos no objeto, a esse ponto é mera semântica. Esse ponto é mera semântica. Mas, digamos, é que isso aí está apenas uma brecha de uma história. Sim. O que eu pergunto é o seguinte, a polarização e a magnetização que aparecem à mão, elas não seriam uma partícula em estado tensorial? Sim. Elas não poderiam ser, digamos, uma manifestação de ter uma coisa coletiva? Quando tem uma coisa coletiva, significa claramente que o campo eletromagnético... Não, tudo bem, você poderia até pensar nisso. Ele não anda sozinho. Tem uma teoria microscópica para polarização e para magnetização. Eu pensei que você poderia fazer isso. Mas aí você teria que mostrar que realmente você, introduzindo esses campos, combinando esses campos dessa forma, você forma estados ligados na teoria. Isso que tem que ser mostrado. Você pode multiplicar campos, criar estruturas tensoriais, que são fatoráveis, né, em termos dos campos individuais, ou seja, formar objetos que são produtos de campo.
Mas daí dizer que esse objeto é um produto de campos, ele é um campo coletivo, é um campo que descreve um conjunto de partículas, e da maneira que está feita, a gente não tem ainda, não temos aqui nesse momento como provar isso. Você teria que estudar os estados ligados, para poder você ver se vai aparecer um estado ligado com as características de spin, de energia daquele produto de campos. Eu acho que é um projeto possível, mas não é o que está feito aqui não. A gente teria que entrar na discussão das equações de Bethe-Salpeter para poder estudar os estados ligados. Eu acho que a colocação é válida, mas não que esse contexto não está reproduzindo isso antes. Pode falar. Naquele Reports tem uns 5 artigos dos dois. Do Liam e do Lick. Não, do Albers e do Lick. Tem artigos deles mesmo, né? Tem vários, eu não sei qual Você é. acessou o físico do Pontes aí, né? Tá certo. E está todo dividido, né? Não, então não é o PDF da divisão, são vários artigos. São vários artigos. Entendi, são as citações, né? São eles mesmo, Benjamin W. Isso mesmo. Então, tem milhões. Tem vários artigos. Aí a gente não tem acesso aqui. Não tem não? Mas eu tenho o Pedro Malta, ele conseguiu, quem quiser, eu vou até mandar, não sei se eu vou mandar o curso de Andrews ou não, mas o Pedro Malta conseguiu você manda assim. o PDF do Abels and Williams. Ele tem um PDF. Então vamos lá, vamos tirar daqui os termos que vão dar origem ao propagador, o novo propagador do WB. Então vamos lá, primeiro termo lá. Então vamos pegar só os termos. Então nós vamos querer agora rever, vamos buscar, rederivar o propagador WB. Em presença agora desse termo. Então vamos lá. Então nós vamos dar menos o meio. Aqui nós temos as interações de mas para efeito de propagador, vamos pegar só o perímetro. Então, vamos tirar um termo aqui, então vai ser mais, né, π sobre 2. Eu acho que, desculpa, esse esquema aqui não precisa do fator 2. Esquema aqui assim o fator 2. Vamos usar o fator 2 para mostrar a equação. Então vamos ver, olha só, quando eu multiplicar esse termo por esse termo, e esse termo por esse termo, tem a mesma coisa. Então, o primeiro com o primeiro, e o segundo com o segundo, vão dar a mesma contribuição. Então vai dar um fator 2. Aí você vai produzir o 2, vou botar logo aqui, 2 PI. Tá? Os outros termos a gente ainda vai deixar esses casos. Vamos ver só para efeito de provar, vamos já vamos fazer todos os termos. Mas eu estou só pegando por enquanto isso aqui. Então eu fiz esse termo com esse e esse com esse. Agora tem os termos cruzados. Vai dar um sinal menos, também vai dar um fator 2. DI. WI está. DI. DI WI está. Certo? Vamos dar um fator 2. Então esse fator 2 vai cancelar esse 2 aqui. Esse fator 2 vai cancelar esse 2 daqui. E aí a gente vai poder escrever esse termo aqui já da seguinte maneira. Agora vamos observar que eu posso fazer integração por parte. Tem um sinal, vai integração por parte. Então isso aqui vai ficar. Esse termo aqui vai ficar. WI está. Aí então eu vou integrar por parte do produzir aqui o talambertiano, né? E aqui produzir um menos para produzir aqui o talambertiano. Dentro I.
termo transverso. A gente já sabe. Temos o termo de massa. Então, esse termo de massa aqui, que é eta mini, ele vai ter uma parte transversa e uma parte longitudinal. Vamos jogar logo aqui a parte transversa. Da lambda mais M2. A parte transversa, mas a parte transversa que tem da massa. Agora, quando a gente integrar aqui por partes também, a gente vai estar produzindo menos, aqui vai produzir então, da lambertiana no ômega mini, então vamos produzir o termo aqui, que vai ser menos si, aí vamos ter W, tá? Aí vamos ter da lambertiana, mais M2, ômega mini, W. Então aí, ó, já começa a ver só o que aconteceu nesse caso. O papel daquele tempo de trazer o lambertiano para se melhorar o comportamento. Então, isso que está dando para nós é o seguinte: nós vamos ter que inverter, na verdade, esse objeto aqui. Então, nós temos W está. E aqui a gente tem da lambertiano, mais 2, né? Menos 5. Então, a lambertiano mais 2, o nosso quer melhorar, né? Então, agora. Se ali, Oi? eu acho que está junto com o da lambertiano, né? Ah, esse que está multiplicando tudo, é. Não, Então, podiam só da lambertiano, olha, você tem razão, está errado. Se pegar, está corrigido. Multiplica da lambertiano. Então, é um perdão. Está errado. Está errado. Agora vai ser aqui. Esqueci disso. Da lambertiano, mais M2 terra. Menos C da lambertiano, mais M2. Então, a ideia é a gente ver se o psi for zero, que é o que não tinha antes, o setor longitudinal está só com a massa. Ele é justamente o que vai estragar o comportamento. Mas agora, se esse psi for diferente de zero, então a gente pode tirar aí, né? Tiramos aí o propagador. Chegamos aí, né, o nosso propagador. Então, nós estamos buscando para rever agora o modelo de presença desse termo aqui. Então, nós vamos produzir aqui um sobre da lambertiano, mais M2, sobre da lambertiano, mais M2, θ. Vamos colocar logo θ como sendo eta menos dmi sobre da lambertiano. Vamos colocar assim. Estou invertendo lá. E aí a outra parte vai ser o inverso do outro termo, vai ser menos 1 sobre si da lambertiano. Então, por que o senhor já não está colocando Oi? no espaço dos momentos? Não, já vou colocar. Aí aqui o ômega mini, que é dmi sobre da lambertiano. Vamos já passar isso aqui para o espaço dos momentos, né? Então, passando para o espaço dos momentos, a gente já sabe, isso aqui fica menos K2 mais M2. Então fica um K2 menos M2 e aqui um sinal menos 1. E aqui fica. Desculpa, é si, né? Sim. Si. Ele é adimensional. Ele é adimensional. Então, o termo de massa do termo extra, eu não estou vendo aí. O termo de massa. Não tem termo. O termo de massa não, tá? Então, não. Pois é, tudo bem. Mas aí a gente vai colocar um espinho ali, a parte longitudinal massiva. Então,
Ah, não, o espinho macio está aqui. E a parte longitudinal não pode ser espinho, acho que zero. Então, A parte longitudinal e o espinho é o que zero. Tá, mas então aquele termo não mexeu ali. Mexeu aqui. Não, ele só mexeu no marco longitudinal. A gente fez isso. Então, isso que eu não estou entendendo, porque eu achei que a gente ia mexer no espinho macio. Mas não. Mexer no espinho macio, você vai mexer ali. Não, a gente vai mexer no espinho zero. Porque o problema vai é mexer no zero. zero. Tá, não, então eu que. O problema está no todo mundo. Lembra que você perguntou por que aquele termo é claro. Beleza, obrigado. Né? Claro. Então aqui vai ficar a mesma coisa, que fica menos K2. Então vai ficar aqui mais. E aqui fica K2 menos M2. Vamos colocar assim. E aqui K1. Deixa eu anotar errado aqui. K1 sobre K2. Então está no espaço de momento. Vamos lembrar o seguinte. O canônico, o propagador canônico, né, ele tem menos I. Então, na verdade, o propagador verdadeiro é menos I. Então aqui vai ficar menos I. Eu multiplico tudo por I. Esse é o propagador verdadeiro. Tem um I. Então, tá aqui. Lembra que o I aparecia lá no primeiro curso, a gente vê a origem desse I. A origem desse I está nas relações de comutação canônicas entre o campo e o momento. Φ. A relação de comutação entre x e p, φ ponto é I H cortado delta. Então, o I tem naquelas relações de computação. Tá lá. O H cortado é que a gente botou igual. Então, tá lá. Então, a gente agora está com. Vamos agora só trabalhar essa semana aí. Melhor, vamos olhar o seguinte. Vamos juntar. Então, a carinha desse propagador vai ficar o seguinte. Vamos juntar esses dois últimos termos, vai ficar o seguinte. W está WI menos I. Vamos separar os pontos. Menos I sobre K2 menos M2 é para 1. E agora eu tenho esse termo mais I. Mais I. Então, aqui vamos fatorar. Vai ter I, Kmi, Kni sobre K2 e Kni sobre K2. Então, esse termo aqui, I, Kni sobre K2. E vamos estar somando 1 sobre K2 menos M2 ou 1 sobre 5K2 menos M2. Tá? Juntando os dois termos em cada. Então, isso aqui para nós, se a gente fizer essa sominha aqui, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 menos M2, 5K2 menos M2. E aí vou produzir aqui 5K2 menos M2 mais K2 menos M2. É isso? Nós temos esse termo aqui, ficou mais, o outro dá relativo, que o sinal menos, ficou mais, tá certo? Então a gente tem isso aqui. Eu produzo aqui menos 2 M2. Vamos fazer o seguinte. Então, talvez não seja tão bom que a gente fazer isso. Vamos ver. Vai ter que a gente tivesse, se a gente tivesse um sinal relativo menos, a gente teria uma simplificação. Deixa eu ver se a gente pode fazer o seguinte. Se eu redefinir o si como sendo menos 5, ou seja, isso aqui é pequeno, mas eu não adianta nada. Eu estou no termo global disso. Deixar assim, se ou menos ou mais, não importa. Vamos deixar a coisa assim. Então, só a gente está só somando esses trabalhos aqui. Então, como se a gente vai a pena deixar, talvez não vale a pena deixar. Deixa eu apagar esse constantinho, vamos colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar esses dois termos juntos aqui. Nós vamos ter, então, I, Kmi, Kni sobre K2, Kni sobre K2, e vamos ter, aqui é 1 sobre K2 menos M2,
sobre si capa 2 menos N2. Então, o que ficou para nós foi isso aqui. Então, a gente está vendo, então a gente agora resolveu o problema que a gente tinha. No limite ultravioleta, esse propagador cai em 1 sobre K2, porque isso aqui é muito maior do que isso, para K2 que tem de infinito, então o comportamento é 1 sobre K2. Esse cara aqui vai a 1 ultravioleta, mas então fica 1 sobre K2 e 1 sobre K2, desde que o psi seja diferente de zero. Desde que o psi seja diferente de zero, é só botar. Se o psi for igual a zero, está certo. Se for igual a zero, vamos fazer um cheque de consistência. Se o psi for igual a zero, nós vamos ter esse termo aqui. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Não tem problema. A gente fez a integração por parte em 2. Esse termo veio com sinal global. Também quero parte. Vamos fazer só um chequezinho. Se o psi for igual a zero, então a gente tem que recobrir o caso anterior. Recobrar o caso anterior. Então está menos I sobre K2 menos M2 entra em mim. E aí o outro termo vai ficar mais I, K', só para a gente fazer um K igual a psi igual a zero para checar o caso anterior. Então eu teria 1 sobre K2 menos N2, menos 1 sobre N2. Isso. Então, eu teria esse termo aqui, daria para nós 1 sobre N2, K2, menos N2. E aí, então, esse termo aqui daria N2, e esse aqui daria menos K2, né? Mais N2. Que daria... Não daria assim. Eu deveria cancelar os M2, o K2 cancelaria, esse K2. Então vai ter 20 pontos aqui. Deixa eu voltar. Desculpa, vamos voltar aqui atrás. Oi, fala aqui. Fala. Tem que ter um sinal para cá, né? Dá lambertiano mais M2, mais M2, menos si. Depois da integração As grandes meninas sempre ganham, né? É sempre mais fácil de ver. É que sim, tá certo. Já do Felipe é essa questão. Fazendo integração por parte é isso mesmo. Quando nós introduzimos, o termo que nós está copiando agora, o termo que nós introduzimos agora na parte longitudinal foi esse termo foi mais que 5, não mais que 5 sobre o perfeito. E que ficou mais N2. Então aqui vai ficar menos, deixa eu ver lá, mais N2, essa cor ficou. A lambertiana o outro é menos de camada. Vai dar um lambertiano mais N2, perfeito. Esse termo aqui, quando eu integrar por parte, eu vou produzir aqui um sinal menos, tá certo? Menos, tá certo. E aí, então, ficou o segmento da lambertiana. Quando eu inverter isso aqui, vai ficar lambertiano mais N2, e aqui vai ficar sinal tá certo. Acho que eu errei, foi aqui. Isso ficava menos si da lambertiano, ficava si K2. Tá certo, já entendi onde eu errei. Eu fiz um errinho um pouco aí, mas eu seria perfeito. Obrigado, Farinha. O errinho foi aqui, gente, só para vocês corrigirem, né? Quando nós integramos por parte, tem um só para recapitular aqui rapidinho, vou fazer a correção, dá para todo mundo corrigir. A gente colocou esse termo assim, ó, si, dmi, w está, dmi, w, certo? E o termo de massa, m2, w está. Então, quando a gente fez a integração por parte, a gente trocou isso por si, então ficou w está, vou colocar aqui, esse cara integrou por parte, então ficou menos. Dmi é da lambertiano, ômega mi. Então, eu coloquei si K2, aí o tempo fica menos si da lambertiano mais M2.
Né? Então fica menos que si d'Alembertiano mais N2. Só que o d'Alembertiano é menos K2. Então fica. Então esse tempo ficou aqui, deixa eu fazer. Ele ficou menos que si d'Alembertiano mais N2. Então quando a gente inverteu, ele acabou ficando 1 sobre menos que si d'Alembertiano mais N2. Isso aqui é menos K2. Então fica si K2 mais N2. Então fica si K2 mais N2. Então aqui tinha um sinal menos, né? Então quando eu inverti, eu fiquei com 1 sobre si d'Alembertiano mais N2 ômega mini. E dI sobre d'Alembertiano. Quando eu vou para o espaço dos momentos, si K2 mais N2, 1. E aqui, Kmi sobre K2. Esse aqui tinha o menos 1. Então, quando eu multipliquei por I, ele ficou menos I. Mas esse aqui fica, então esse aqui vai ficar com menos I também. Porque quando eu multipliquei com isso aqui, nós ficamos com d'Alembertiano mais N2, θ mini. E mais menos que si d'Alembertiano mais N2. Só refazendo aqui rapidamente. Isso aí todo mundo sabe fazer rápido. Então, isso aqui deu para a gente 1 sobre d'Alembertiano mais N2 θ. E aqui 1 sobre menos que si d'Alembertiano mais N2. Então, meu erro estava aqui. Esse terminho aqui, menos que si d'Alembertiano. Agora vamos passar para o espaço desse momento. Então, aqui ficou menos K2 mais N2. Ou seja, K2 menos N2. E aqui com o sinal menos 1. Né, que era menos K2 mais N2. Esse aqui fica si K2. Aqui eu não tenho que botar menos 1 em 1 em cima. Fica si K2 mais N2. E aí esse termo aqui é eta mini. Então fica menos 1 sobre K2 menos N2 eta mini. E a parte aqui. E o outro fica simplesmente 1 sobre. E agora eu multipliquei tudo por I. Então aqui era menos 1, multipliquei por I, ficou menos I. Aqui é 1, multiplica por I, fica I. Então o nosso propagador tem essa carinha. Então a gente somando agora. Deixa eu apagar isso aqui. Então o meu erro, a linha do detector, estava no menos que si d'Alembertiano. A gente acertou e aí agora vamos colocar tudo no lugarzinho. Então, somando. Então esse pedaço aqui está ok. Menos I sobre K2 menos N2 I. E aí agora esse pedaço aqui fica I Kmi sobre K2. E aí o pedaço que vai ficar lá é 1 sobre K2 menos N2. E o segundo termo também, fatorei, ó, I Kmi sobre K2. Aí fica mais 1 sobre si d'Alembertiano sobre si K2 mais N2. Então agora, quando eu somar isso aqui no numerador, eu vou produzir mais N2 aqui, menos N2 aqui, que vão se cancelar. Então eu vou produzir 1 mais si K2 aqui no numerador, sobre, claro, esse produto aqui, K2 menos N2, si K2 mais N2. Então a carinha do propagador ficou essa. O K2 daqui cancela esse K2 aqui, então a gente ficou menos I sobre K2 menos N2 vai mini. E aqui ficou 1 mais que si sobre K2 menos N2 si K2 mais N2 e o I aqui Kmi. Então o comportamento agora fica 1 sobre K2 aqui e esse cara aqui cancela 2 sobre K2. Então o comportamento agora fica ok. Tá certo, Aninha? Está batendo aí na positivo. Aqui as massas estão positivas. Aqui é K2 menos N2, e aqui eu botei si, botei K2 sobre N2 aqui. Não, no primeiro termo o sinal é trocado. O K é menos e a massa mais. Ah, o K é menos e a massa é mais. Então, deu um sinal menos global aqui. Mas tem um menos aqui no teu?
E aqui, ó, ficou isso aqui, ó, mais e mais. Fica I capa mi sobre capa 2, né? E aí eu somo esse cara com esse cara, certo? Vamos fazer o teste de novo. Agora o nosso teste aí é, vamos fazer o psi igual a 0. Fazendo psi igual a 0, a gente tem que obter o produto. Fazendo psi igual a 0, vamos fazer psi igual a 0. Eu vou ter, fazendo psi igual a 0, ó. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Tá certo, né? Então tá legal, obrigado. Então tá certo, gente. Tá legal, beleza. Então se a gente fizer psi igual a 0, ó, esse termo aqui some, esse termo aqui fica 1, eu fatoro esse carinha aqui, e aí fica menos capa mi sobre capa 2. Perfeito, obrigado, Aline. Então olha só, o nosso propagador é esse. Então agora que vem a grande discussão. E aí o Li e Yang coloca. Se vocês olharem o comportamento ultravioleta desse propagador, agora, se eu refizer o Power Count, eu vou encontrar o modelo renormalizado. Por quê? Exatamente. O capa 2, todos os dois têm um componente sobre capa 2. Então, todos os acoplamentos são adimensionais. E todos os propagadores vão ficar em infinito com 1 sobre capa 2. Então, isso garante para nós, né, não preciso refazer, que vocês já sabem fazer, garante para nós a renormalizabilidade. O problema agora que nós temos é o seguinte, esse termo, então, salva a renormalizabilidade. Mas vamos ver que esse termo agora dá um problema sério com a mentalidade. Uma discussão que nós tivemos no primeiro semestre, que era olhar o quê? O resíduo dos propagadores, dos polos. Então vamos olhar primeiro o polo capa 2 igual a ele. O que vai acontecer quando eu estudar esse propagador em polo massivo? Nós já sabemos que os polos representam as excitações físicas. K2 igual a M2 é o polo massivo. Para K2 igual a M2, o resíduo do propagador está aqui, ó. Menos I eta mi, um resíduo do polo K2 igual a M2 é menos I eta mi e mais I, 1 mais psi, sobre psi capa 2 mais M2, certo? Só que nesse polo, quando eu estou pegando o polo capa 2 igual a M2, eu tenho que pegar esse capa 2 aqui igual a M2. Estou agora pegando o resíduo nesse polo, então isso aqui é capa 2. Então, aqui não vai ser capa 2, vai ser M2. Então fica 1 mais psi M2. Injectando o capa 0, seu diferença, né? E aqui capa mi, capa mi. Certo? Então 1 mais psi cancela. Então eu tenho I sobre M2. Peraí, você está... Ó, estou pegando aqui, ó, estou pegando o resíduo nesse polo. Então quando eu fizer esse polo capa 2 igual a M2, esse aqui desaparece. Esse capa 2 fica igual a M2, então eu vou produzir 1 mais psi M2, que vai cancelar esse 1 mais psi. Vai ter que injectar no sistema de referência. Não, eu vou dar lá. Não, por enquanto não. Por enquanto não estou sendo referência, não. Estou deixando capa mi e capa li livre. Não, tudo bem. Pode ficar. E o que vai dar mais psi? Desculpa. I sobre M2, capa mi e capa mi. Então eu estou pegando o polo normal. Agora, estou pegando o polo capa 2 igual a M2. Se eu estou nesse polo, capa 2 igual a M2, o momento representativo desse polo é justamente a partícula que está em light. E eu peguei isso aqui. Posso pegar esse capa mi. Fala aí. Não. Peraí, como é que você fez o resíduo? Eu travei. Resíduo? Ó, primeiro. Resíduo de um polo simples é Z menos Z0, essa função do Z, tomando o limite, quando Z tem que ser zero. Quando eu multiplicar essa função por K2 menos M2, isso desaparece. Isso desaparece, mas eu tenho que tomar K2 tendendo a M2. Então, se M2 mais M2, dá 1 mais psi. Ah, é verdade. Só M2 está muito. Então, temos essa representatividade aqui nesse momento. Então, esse resíduo, você dá uma matriz. Então, a matriz de resíduo é essa matriz aqui. Então, você vai fazer o limite. Fazer agora esse sistema de referência. Pegando um polo representativo. Então, se eu pegar essa matriz aqui já está me produzindo menos I, eta 0, 0 é 1,
Eta menos 1, menos 1, menos 1. Z daí. Agora, esse termo aqui contribui. Vai contribuir só o termo 0, 0 dele, capa 0, capa 0, que vai dar M2, que vai cancelar esse M2. Então, aqui eu teria menos I e aqui eu teria mais I, então isso aqui dá 0. Então a matriz de resíduo ficou assim. Tudo positivo. Então essa é a matriz de resíduo. E aí a gente observa, o que acontece com essa matriz de resíduo? Ela tem 3 altos valores positivos e um alto valor zero. Então isso significa que o setor 0, 0, ele não tem física, ele não tem resíduo. Então, esse propagador, esse polo massivo, ele está realmente descrevendo 3 graus de liberdade, quando ele está descrevendo uma partícula de estilo massivo. O resíduo está dizendo isso para nós. Resíduo conta o número de graus de liberdade que a partícula corresponde àquele polo descreve. Então, nós estamos descrevendo uma partícula de estilo 1. Por quê? Porque eu estou pegando esse setor transversal também. Setor transversal igual ao capa 2 igual a M2. Então, eu tenho 3 graus de liberdade, 2S mais 1 igual a 3S igual a 1. Então, isso é o resíduo. O I é essa parte. Agora, vamos olhar o outro polo. Então, esse propagador tem 2 polos. O outro polo, o polo capa 2 igual a M2, ele está na parte transversa. Porque essa mini é teta mini mais ômega mini. Então, no teta mini, eu tenho capa 2 igual a M2. Agora, o polo psi capa 2 mais M2, ele está se localizado só no capa mini. O segundo polo, ele não tem comunicação com o meta. Então, ele não tem comunicação com a parte transversa. Então, vamos estudar agora o polo para psi capa 2 mais M2. Então, vamos pegar, multiplicar isso aqui. Vamos pegar esse polo aqui. Vamos fazer agora a seguinte operação. Vamos dividir, botar o psi em evidência aqui e bota o psi em evidência aqui. Então, esse psi aqui vai sair aqui no denominador. Eu tenho um psi em evidência aqui. Então, vamos escrever esse termo da seguinte maneira. Vou reescrever esse termo colocando aqui vezes 1 sobre psi. Certo? Então, tá, ele deu 1 mais psi sobre psi. Vou colocar assim. Eu fiz essa operação. Botei o psi em evidência aqui no denominador, ficou K2 mais M2 sobre psi. Então, ficou 1 mais psi sobre psi. Agora, observem que esse polo está acontecendo para K2 igual a menos M2 sobre psi. Então, para esse polo não ser taquiônico, tchau, um abraço dele, vou subir. Tchau, tchau, obrigado. Para esse polo não ser taquiônico, é preciso que o psi seja negativo. O segundo polo está acontecendo aqui, ó. K2 igual a menos M2 sobre psi. Então, isso já fixa para nós que o psi tem que ser negativo. Para evitar o taque. E aí a gente observa, esse polo, ele só aparece na parte longitudinal. Ele não está no eta. Então, ele não está na parte transversal. Como é que é o resíduo da função do polo simples, né? Então, vai ser limite dessa função z menos z0. Então, K2 menos M2 sobre psi. Quando eu dar o resíduo do pauzinho, vai ser cancelar isso aqui. E fazer esse K2 aqui igual a menos M2 sobre psi. Então, nosso resíduo está localizado. Então, o nosso resíduo está localizado só na parte longitudinal, não está na parte transversa. Então, vamos lá. Nosso resíduo agora para K2 igual a menos M2 sobre psi, ele vai dar I 1 mais psi sobre psi. E aqui, o primeiro passa. Esse aqui não tem polo. Fosse K2 igual a menos M2. K2 igual a M2 já foi estudado no primeiro polo. Ele está aqui e está aqui. A função não precisa. O Z menos Z0 não precisa passar por aí. Passou por aqui, mas quando ele passar por aqui dá zero. Quando eu multiplicar isso aqui, não tem polo para dizer zero. Quando eu multiplicar isso aqui, eu tenho que multiplicar toda essa função por K2 menos M2 sobre psi. Então, mais M2 sobre psi. Né? Então, vou fazer o limite, né? Vou tomar agora o limite. Quando eu multiplicar essa função e fizer o limite para K2 tendendo a menos M2, você mata. Porque aqui não tem polo. Qual é o resíduo desse polo? O resíduo Você está fazendo K2. o resíduo do polo simples é isso aqui. É Z menos Z0 vezes F de Z, quando Z menos Z0. Então, se aquela função lá é 1 sobre Z menos Z1, vezes F de Z.
Então, a minha função é aquilo lá. Isso aqui faz o papel do K2 e isso aqui faz o papel do M2. Mas eu vou multiplicar isso aqui por Z menos Z0, e vou fazer o limite quando Z tende a Z0. Então, isso aqui marca isso aqui. Quando Z tender a Z0, isso aqui vai tender a Z0, vai ficar Z0 menos Z1, mas isso aqui vai matar. Deixa eu pegar aqui e vamos fazer de novo. Imagina que eu tenho essa função assim. Tem que ter essa função assim. F de Z é igual a 1 sobre Z menos 1. Mais 1 sobre Z menos 2. A função tem dois polos, um para Z igual a 1, outro para Z igual a 2. Vamos pegar o resíduo para 2 aqui e menos 3 aqui. Vamos pegar o resíduo dessa função no polo Z1. Então eu vou ter que pegar limite quando Z tende a 1 de Z menos 1 vezes F de Z. Então, quando eu multiplicar Z menos 1 por esse primeiro termo, eu vou produzir 2. Quando eu multiplicar Z menos 1 por esse segundo termo e fizer o Z menor para dar 0, menos 3 Z menos 1 sobre Z menos 2. Então, multipliquei. E depois tomo o limite. Quando eu tomar o limite de Z que tende a 1, isso aqui vai a 0 e isso aqui é finito. Tomar. Então, o resíduo que sobra é só esse. O resíduo, na verdade, é só onde tem o polo. O polo K2 igual a M2, ele está aqui e está aqui. Então, na hora de tirar o resíduo, vai sair uma parte daqui e uma parte daqui. Mas esse polo aqui, ele só está aqui, ele não está aqui. Então, se o polo só está aqui, eu só vou poder ter resíduo aqui. Mas tudo bem, só estou dizendo, mas o cálculo é esse. Se eu multiplicar essa função aqui, o meu resíduo é onde? K2, o polo é onde? K2 igual a M2, menos M2 sobre 5. Então, eu vou ter que pegar aquela função toda e multiplicar por K2 mais M2 sobre 5. Vamos pegar. Isso aqui, vou multiplicar o primeiro termo. I sobre K2 menos M2 é a limite. É a primeira parte do resíduo. Só que eu tenho que pegar o limite quando o K2 tende a isso aqui. Quando o K2 tender a isso aqui vai tender a 0. Então, matou esse termo. Então, esse termo aqui, ele não tem esse resíduo, nesse polo. O polo dele é só aqui. Então, o polo que está aqui, o polo K2 igual a M2, ele contribui uma parte do